Tudo bem? Como estamos? Me escutam? Me veem? Me observam? Tudo bom com vocês? Que bom. Ótimo. Galera, seguinte, a secretaria, ela disponibilizou um PDF de conteúdo. Todos vocês já acessaram esse conteúdo? É um conteúdo de cartografia. Cartografia da geografia. Vocês têm em mãos aí? Só digam que sim, só para saber, porque eu vou dar continuidade a partir desse PDF e aí vocês vão poder ir junto comigo. Pode ser? Não tem acesso? Tá. Vê se foi postado lá no grupo, no Face, por gentileza. Aí a gente pode dar início. Se foi postado lá, porque eu pedi para postar hoje de tarde. Foi postado no Face. Tá. Sim, tem no Face. Maravilha. Então, pessoal, quem não tiver acesso, lá, busca lá rapidinho. Entra lá, só para ter acesso, tá? Se puder acompanhar aqui e o PDF, vai ficar bom, tá? Vai ficar legal. Se não puder, tranquilo, não tem problema. Depois aí vê o PDF de forma separada e aí qualquer dúvida eu estou à disposição, beleza? Então tá, galera. O que se trata essa aula, tá? Achou? Maravilha, ótimo. Duas coisas, outra coisa. Eu gravei um vídeo agora, tá? Terminei de gravar um vídeo. Pelo Whats, correção, grupo do Whats, tá? Outra coisa, gravei um vídeo agora, vou pedir pro pessoal do ensino disponibilizar para vocês, tá? É um vídeo dessa aula aqui, completinha, bonitinha, para vocês acessarem. Aí, caso vocês tenham dúvidas, a gente pode tirar dúvidas mais à frente, tá? Só esperar o pessoal postar aí, porque o vídeo é grande, né? Pesado, então vou pedir por e-mail aí, daí assim que tiver disponível vocês vão ter acesso, beleza? Bom, então vamos dar início a isso, né? Eu vou trabalhar com vocês cartografia, tá? Que é o conteúdo sequencial ao conteúdo que a gente viu até o momento, que foi a questão do conteúdo de movimento terrestres, movimento de rotação, translação e assim por diante, né? Esse movimento de cartografia ele está integrado na ideia de funcionamento da Terra a partir da leitura de mapas, da leitura de escalas, da leitura de GPS. Então, todas as leituras que nós temos são leituras que nos ajudam a compreender o espaço que nós vivemos, ok? Então, esses elementos nos ajudam a entender esse funcionamento. Por exemplo, o IBGE ele determina o que é cartografia para o IBGE, né? O IBGE ele fala que é uma ciência cartográfica. Essa ciência cartográfica é uma ferramenta essencial para que vocês tenham acesso às informações, né? E isso define basicamente como um conjunto de operações científicas baseadas em ciência, né? Utilizando a observação, os olhos, né, a observação, e utilizando a análise desses documentos. Então, esses elementos juntos formam a cartografia básica. Óbvio, hoje em dia não se utiliza mais a cartografia tradicional, aquela dos mapas, aquela que utiliza um grande enfoque ligado a papel, vetor. Não, hoje em dia é muito mais ligado à questão do GPS, muito mais ligado à questão da radionavegação, muito mais ligado à questão do processo de satélites que leem, né, as nossas localidades. Então, está muito mais ligado a isso hoje, mas ainda assim faz parte da geografia compreender como o espaço geográfico é percebido por essas ferramentas. Tudo certo? Então, galera, em primeiro momento eu quero fazer uma diferenciação de dois conceitos que muitas vezes a gente comete o equívoco de falar duas coisas, a mesma coisa para as duas, que é orientar-se e localizar-se. Com certeza a gente fala no dia a dia, não tem problema nenhum falar no dia a dia, confundir com a outra, mas na questão da geografia, na questão de prova, na questão de vestibular, é fundamental ter essa diferença, principalmente para o Enem, porque o Enem ele trabalha com essas diferenciações, tá? Então, o que é orientar-se? Orientar-se significa, na base, no estrito sensu, significa determinar a nossa posição a partir de elementos e pontos de referência fixos. Pontos de referência fixos e físicos, certo? Então, por exemplo,
eu tenho um ponto de referência. Muitas vezes a gente faz isso. Ah, vamos no rolê, vamos. Ah, onde é que fica aquela festa? Fica do lado do posto de gasolina, ou fica em tal rua, fica em tal lugar. Eu estou referenciando a minha abordagem de orientação. A minha orientação está sendo feita a partir de um ponto de referência. Ah, onde é que tu mora, amigo? Eu moro na casa do lado da Previdência Social, que é o meu caso. Eu moro aqui na Bento, do lado da Previdência Social. Então eu tenho um ponto de referência que é a Previdência Social, certo? Então isso me ajuda a entender o que é orientar-se, orientação. Já localização é outra coisa que utiliza outros elementos. A localização ela também é uma análise do espaço geográfico a partir de uma orientação, porém a localização utiliza ferramentas como latitude, como longitude, como bússola, como GPS e assim por diante. Toda vez que eu falo localização, eu utilizo sistemas de coordenadas. Por exemplo, como é que fala no próprio Instagram da gente, qual é adicionar o que? Localização. Não fala adicionar orientação. Porque eles sabem que orientação é a análise mais humana da análise do espaço geográfico mais ligada à percepção do ser humano. Já a localização é mais física de ferramentas. Ficou claro isso? Então, na sequência, sendo assim, primeira forma que a gente vai trabalhar é a orientação. Como nos orientarmos, ok? Como a gente vai se orientar. Galera, para a gente se orientar tem várias formas. A primeira, mais prática e a mais conhecida é pelo sol. Não temos mais sol, está de noite, mas o sol é a primeira forma de se orientar. Lembra lá quando eu comentei com vocês que o sol, que a Terra, ela orbita, ela gira no seu próprio eixo com um movimento de rotação? Esse movimento de rotação é de oeste para leste, oeste para leste. Ao movimentar-se de oeste para leste, o que a gente tem que ter em voga? O que a gente tem que ter em mente? Que quando a Terra gira, aparentemente, ou seja, na aparência, quem está se movimentando é o Sol. Então, para nós, é muito mais fácil utilizar o Sol como um ponto de referência em que ele se movimenta. Então, a gente pode ler o espaço geográfico da seguinte forma: para orientação, quando o Sol nasce a leste, eu estou posicionando aqui a leste, né? Leste, ele se desloca do leste e se direciona em direção ao oeste. Então, o Sol nasce a leste e vai para o oeste. Ao fazer esse trajeto, eu tenho uma orientação básica. Eu sei que na minha mão direita fica leste, o Sol está nascendo lá, leste. E na minha mão esquerda fica oeste. Na minha frente fica o que, galera? Fica o norte. Nas minhas costas, o sul. Então, leste, oeste, norte, sul. Orientação básica, certo? Primeira forma de se orientar. A segunda forma de se orientar é a partir do Cruzeiro do Sul, que é uma estrela. É um conjunto de estrelas. Tá? Então, essa orientação do conjunto de estrelas, é uma constelação, ela é uma constelação que nos ajuda a ver posição, a nos orientar em direção ao sul, em direção ao hemisfério sul, porque esse conjunto de estrelas do Cruzeiro do Sul é um conjunto de estrelas que a última estrela, para quem está acompanhando aí o PDF, tá? No Cruzeiro do Sul, esse PDF mostra ali a estrelinha do Cruzeiro do Sul. Na última estrela, aquela estrela aponta para baixo, que aponta exatamente para o meu sul geográfico. Aponta para o meu sul geográfico. Beleza? Ao apontar para o meu sul geográfico, eu sei que eu estou indo em direção ao sul geográfico. Quer ver um exemplo legal? Não sei quem assistiu, quem não assistiu, mas eu recomendo. É um desenho animado da Disney, Moana, Um Mar de Aventuras. Quem viu aí esse desenho sabe o que eu estou falando, que ela é uma navegadora. Não ela quer ser navegadora, não vou dar spoiler, né? Mas ela é uma escolhida pelo mar e ela vai navegar. E em determinados momentos ela está navegando apenas com a orientação das estrelas, porque se passa num tempo onde não existia tecnologia. Então eu tenho somente a abóboda celestial e ela utiliza justamente quem? Só o teu parou? Leslie, tá me ouvindo? Leslie, tranquilo? Posso continuar aqui? Para mais alguém parou, gente? Um para sim, dois para não.
Tá, aqui tá normal, tá ok. Então eu vou continuar, tá? Leslie, por favor, depois tu nos dá um grito aí se tá tudo ok. Na sequência aqui, tô falando da Moana, né? Só para dar sequência, não vou me perder muito tempo. A Moana, ela utiliza o hemisfério sul, ela utiliza o Cruzeiro do Sul. Então ela tá indo para sul, certo? Então é uma forma de a gente perceber esse tipo de coisa. A outra estrela que a gente tem, a outra estrela que a gente tem é a estrela polar. A estrela polar, ela também é visível, mas para o hemisfério norte, tá? A estrela polar, ela é visível para o hemisfério norte, só quem se encontra no hemisfério norte vê ela, enxerga ela. E detalhe, não é todo mundo. Quem enxerga ela somente está mais ou menos numa latitude, ou seja, numa área acima dos 30 a 35 graus de latitude norte. Por quê? Por conta da curvatura terrestre, né? Imagina que a Terra tem uma curva, ela é redonda, né? Ela tem uma curvatura. Em um determinado momento, eu não enxergo a estrela polar norte. Eu não encontro essa estrela polar, justamente porque eu não estou próximo dela. Para eu enxergar, eu tenho que chegar próximo de uma latitude mais alta, mais próximo dos 35, 40 graus norte, eu consigo enxergar essa estrela, ok? Então a estrela polar também é uma estrela de orientação. Outra forma de orientar é a Lua. Também a Lua nasce no leste e se põe no oeste, ok? Ao nascer no leste, ela se põe no oeste, mesma lógica do Sol, porém, eu posso usar isso de noite. Qual é o problema? Às vezes a Lua ela está encoberta, às vezes é a Lua minguante, às vezes é a Lua nova, a gente não vê ela perfeitamente, então ela tem as suas diferenças. O Sol é mais tranquilo, que normalmente ele é mais visível. Claro, tem dias nublados, mas no geral eu consigo ver o Sol com mais tranquilidade, tá? Então a Lua também é uma forma de se orientar. A partir disso, vamos falar agora dos pontos de orientação usados na bússola. A gente tem uma bússola e a bússola ela é um instrumento muito antigo. Ela tem ela já tem mais de 700 anos de uso, né? É muito antiga, é um dos primeiros instrumentos a serem utilizados e é uma bússola, ela tem pontos a se orientar. No total de pontos que eu vou utilizar são 16, ok? São 16 pontos que eu vou utilizar. Esses 16 pontos, 4 pontos eu vou chamar de pontos colaterais, pontos cardeais e pontos subcolaterais. Vamos com calma. Se quem tiver um caderno, um lápis aí, anota isso, tá? Bota aí, pontos de orientação, 2 pontos, tá? Vou falar já dito para vocês, quem quiser que eu dite aí, eu posso ditar. O que esses pontos fazem? Eles são pontos que ficam em posições específicas de orientação que nos ajudam a localizar-se, a se orientar e se localizar, porque também serve como localização, a partir de uma ferramenta. O norte, o sul, o leste e o oeste, ok? Dessa forma, o que a gente tem que entender? Que esses pontos, eles são pontos que se encontram de uma forma de orientação em pontos específicos. Vou começar pelos pontos cardeais, tá? Então, anotem aí, por gentileza. Pontos cardeais, 2 pontos. Primeiro, eu tenho 4 pontos cardeais. Quais são eles? Ponto cardeal norte, sul, leste e oeste, certo? Esses 4 pontos cardeais, eles nos ajudam a nos localizar, nos ajudam a perceber pontos estratégicos. Se vocês percebem esses 4 pontos, sabem que esses 4 pontos, eles estão em uma cruz. Ponto norte, o que é ponto norte, ponto sul, ponto leste, ponto oeste. Eles formam uma cruz, correto? Ao formar uma cruz, o que acontece em relação a uma angulação? A gente sabe que o norte para o leste ou o sul para o oeste, tanto faz, eles estão a uma diferença em graduação de 90 graus. Então, do norte para o leste, do sul para o oeste, por exemplo, eu tenho 90 graus de inclinação, ok? Estes 90 graus determinam pontos estratégicos de localização. Entre estes pontos, eu tenho outros pontos que são os pontos colaterais e os subcolaterais, tá? Antes de eu falar deles, eu quero salientar outra coisa dos pontos cardeais. Os pontos cardeais são pontos em que possuem outros 2 nomes. Eu posso nomeá-los diferentemente. Então, por exemplo, posso falar ponto cardeal norte. Posso, sem problema nenhum. Ponto cardeal norte.
eu também posso falar do norte, então anotem aí, ponto cardeal norte, posso dar outro nome, posso chamá-lo de setentrional, setentrional ou boreal. E o sul, posso chamá-lo de meridional ou austral. Meridional ou austral, certo? Esses dois pontos são pontos diferentes. Para quem sabe, para quem tá ligado nas auroras que acontecem no planeta, que são auroras bonitas, esverdeadas, que só acontecem nos polos, nós temos a aurora boreal e a aurora austral, ok? Elas existem, elas são famosas, né? É mais comum conhecer a aurora boreal porque tu consegue chegar lá a partir do continente. Tu pode chegar na Dinamarca, tu pode chegar na Finlândia e enxergar as auroras boreais. No sul é um pouco mais complicado porque nós temos mais oceano. Então, para tu chegar lá, somente, já repito, somente para chegar lá, só a partir de oceano para chegar lá de mar. Então é mais complicado. Os nomes para o norte, vou repetir: setentrional, setentrional e boreal, ok? Setentrional e boreal. Eu vou escrever aqui no chat, acho que fica mais fácil de vocês lembrarem. Norte, setentrional e não, né? Ou boreal. E o sul, só para dar sequência, o sul nós temos meridional ou austral, certo? Leste e oeste também recebem outros nomes, tá? O leste, vou colocar aqui no chat também para vocês terem notados, o leste significa oriental ou nascente, o sol nascente, a terra do sol nascente, né? E o oeste, por fim, eu tenho o ocidente, ou ocidental, né? Ocidental, ou o poente, ok? São os pontos que eu posso dar de nome para norte, sul, leste e oeste também, ok? Na sequência, nós temos outros pontos. Eu não vou me ater muito aos outros pontos, porque vocês vão ter acesso a isso no slide, tá? Os outros nomes ali, vocês vão ver e acompanhar. É basicamente eu caí, mas voltei. Estou aqui de novo. Voltei, tá? Posso continuar? Quem não está me enxergando, só clicar na câmerazinha do lado ali, tá? O áudio ok, vídeo ok, áudio e vídeo funcionando, foi? Maravilha, voltando. Então, só para retomar aqui, tá? O ponto que eu estava, são os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. São os 16 pontos que eu vou ter. Beleza? Para quem está acompanhando comigo agora, depois do slide que eu mostro ali os nomes, tem a Rosa dos Ventos, onde essas Rosas dos Ventos mostram os pontos para ficar mais fácil, tá? Quem não estiver acompanhando, fica tranquilo, depois vê lá o slide, vão ver exatamente o que eu estou falando, tá? Na sequência, tá? Os mapas, tá? Os mapas que se formam, né, que são importantes para a gente compreender essa condição de formação, existem diferenças dos mapas. O mapa, por si só, ele nos serve para nós termos uma leitura do espaço, da área em que nós encontramos, ok? Esse mapa, ele vai ter diferenças de 3 tipos diferentes. Não existe só mapa. Existem outros 2 nomes que a gente pode dar para uma carta, para uma área onde eu quero fazer um tipo específico de análise, tá? Então, por exemplo, eu posso dizer mapa, eu posso dizer carta e eu posso dizer planta. Mapa, carta ou planta. São os 3 itens que eu posso abordar. Qual é a diferença, Sor, entre mapa, carta e planta? Mapa, galera, eu utilizo para uma representação de uma área gigantesca, uma área absurda, ok? Uma área no qual cabe muita informação. Normalmente eu utilizo o mapa para a gente analisar áreas territoriais de um país inteiro, áreas territoriais de um hemisfério inteiro. Então, por exemplo, quero ver
toda a América Latina. Eu não vou colocar essa América Latina numa carta, nem numa planta. Eu vou colocar a América Latina num mapa, ok? Então, um mapa serve para a gente analisar a complexidade e a totalidade de um continente. Qual é o problema? O problema é que a minha condição de detalhe, o detalhe que eu tenho no mapa, será perdido quanto mais área eu tenho. Exemplo, se eu colocar um mapa, isso mentalmente a gente consegue fazer essa análise. Se eu colocar num mapa todo o Brasil, eu consigo ver com clareza detalhes da rua, sei lá, da Rua da Independência, por exemplo, onde fica o objetivo? Não, porque é inviável caber o mapa do Brasil inteiro e eu conseguir enxergar com detalhe, com clareza, a Rua da Independência. Justamente porque eu estou numa grande área, a escala não me permite. Ficou claro? Na carta, já eu tenho uma outra proposta. A carta me dá uma outra proposta para isso. Qual é a proposta que ela me dá? Ela me dá uma caracterização de uma escala um pouco mais reduzida, onde eu consigo colocar elementos de menores, ou seja, uma região menor. Posso colocar ali uma reserva ambiental, posso colocar ali um bairro, posso colocar ali uma área de navegação, posso colocar ali uma área de aviação. Então eu tenho um vasto campo que eu posso utilizar com cartas, tá? Cartas náuticas, cartas aéreas, cartas climáticas, cartas topográficas. São vários tipos de cartas que eu utilizo para compreender o desenvolvimento daquela área, certo? Então ela tem um grau menor de área e um grau, por conta disso, um grau maior de detalhe, ok? Por fim, tá? Aqui o último elemento é a planta. A planta, diferentemente da carta e do mapa, a planta me dá uma condição de analisar áreas menores. Áreas do tipo como uma casa, um bairro, um apartamento. Eu posso analisar um pedaço do meu bairro. Às vezes cabe um município, dependendo do tamanho dele, né? Então, por exemplo, eu tenho nessa condição de planta muita riqueza de detalhe, entretanto, eu perco em área, ok? Por exemplo, quem futuramente gostaria de trabalhar com arquitetura, engenharia, que esteja aí me ouvindo, me vendo, com certeza vai viver lidando com grandes plantas, né? Quem já viu na rua aí um jovem passando com aqueles tubos pretos nas costas, né, de mochila, aquilo ali é uma planta, ele está fazendo uma planta de alguma coisa. Por quê? Porque ele está fazendo um cálculo ali, vendo como ele pode fazer uma análise melhor de uma região, de uma rua, de um prédio, né? Então, a função da planta é justamente analisar isso, ok? Por exemplo, as nossas casas, todas as nossas casas possuem plantas. Antes de sair do papel, elas, o nome, né? Sair do papel. Por quê? Tá na planta, ok? Na planta para a vida real, ok? Então, são as características básicas da diferença entre carta e planta, beleza? Dando sequência aqui, a minha representação geográfica, cartográfica, perdão, eu vou passar brevemente por isso aqui é mais uma questão de descargo de consciência de fato do que de fato seja uma necessidade absurda, tá? Mas a gente tem que entender o seguinte, que a representação cartográfica, tá? Tá lá no slide também, fiquem tranquilos quem não estiver me acompanhando pelo slide, que é uma representação a partir de elementos que se colocam no mapa. Quem já viu um mapa na vida real, já pegou lá na escola um mapa gigantesco, sabe que o mapa possui elementos temáticos que nos ajudam a ler aquele mapa. Porque o mapa ele tem que ser o mais legível para o menos alfabetizado possível, né? Ele tem que ser democrático, é um instrumento democrático. E por ser um instrumento democrático, eu preciso fazer com que uma pessoa que não tenha tanta leitura, mesmo em mapas, ou até mesmo leitura básica, consiga entender o que eu quero passar naquele mapa. Então, por exemplo, eu tenho a cor de uma linha azul. Todos nós sabemos que a linha azul representa um rio, que a linha azul representa algum tipo de corpo hídrico, né? Se eu tenho uma linha marrom, eu posso identificar aquela linha marrom como um
Oi, voltei. Travei legal a câmera aqui. Ok, estão me vendo aí que pra mim a câmera tá travada. Dei um pra me vendo, 2 pra não. Hoje tá tenso o dia. A internet não tá me ajudando. Tá, beleza, estão me vendo. É que eu tô travado aqui, eu tô com o número 3 na tela aqui, bem louco. Ó, 2. Maria, tenta reconectar pra nós, por gentileza. Quem não estiver me vendo, clica na câmerazinha. Bom, o que acontece? Deixa eu voltar aqui para o meu slide para poder me guiar. Aí eu estava falando da questão da representação cartográfica, né, onde eu tenho 3 elementos. Esses 3 elementos, eles são elementos que vão ter pontual, linear e zonal, ok? Essas 3 áreas eu consigo determinar a partir de uma condição de área. Por exemplo, se eu tenho um mapa onde eu tenho pontos, eu posso identificar esses pontos como pontos de alguma área. Por exemplo, se aparecer um pequeno aviãozinho no meu mapa, aquele aviãozinho representa um aeroporto. Se aparece uma pequena industriazinha, uma pequena fabriquinha, significa que aquela área é uma área de fábrica, uma região de produção, né? Se eu tenho um triângulo ou tenho um quadrado, eu posso dar uma característica de população e assim por diante. Se eu tenho uma área, uma região, se eu tenho essa região ali, uma zona com cores diferentes, com pontuações diferentes, essas pontuações diferentes são uma forma de analisar aquela área por algum motivo, sei lá, uma área rural, uma zona urbana, uma zona de encosta de morro e assim por diante, tá? Então é a condição da representação cartográfica, beleza? Outra característica, que eu também vou passar brevemente aqui para não ficar muito pesado, é a questão das curvas de nível, tá? Quem não estiver me vendo, não tiver acesso aí ao slide agora, vê depois, tá? O que eu vou falar agora, para ver se consegue compreender, me procura depois qualquer dúvida. Seguinte, a curva de nível, ela é uma linha, tá? Onde eu tenho uma forma de ver qualquer corpo rochoso, qualquer corpo montanhoso, a partir de 2D. Por exemplo, se eu tenho um corpo rochoso, tá? Esse corpo rochoso é 3D, eu consigo ver ele na minha visão de perspectiva de 3D. Mas eu preciso colocar essa perspectiva em 2D. E essa perspectiva em 2D, eu preciso colocar de alguma forma. A forma como se coloca é a partir das chamadas curvas de nível, tá? E as curvas de nível são linhas desenhadas de forma concêntrica, em que essas linhas concêntricas têm números e valores de profundidade. Então, por exemplo, 20 metros, 30 metros, 40 metros cada linha, e essas profundidades me dão a característica do desenvolvimento a partir da curva de nível, ok? Essas curvas de nível também são bem interessantes de analisar, mas fiquem tranquilos que isso não vem caindo muito na URGS. O Enem cobra mais conceitualmente falando do que, de fato, cobra a parte técnica disso, ok? Bom, seguindo aqui, tá? No próximo slide ali, para fechar aqui nossa aula, tá? Vou falar brevemente de norte geográfico e de norte magnético, tá? Qual é a diferença de norte geográfico para norte magnético? Essas diferenças estão pautadas em 2 elementos. O primeiro é o norte geográfico, tá? O norte geográfico, ele é também chamado de norte verdadeiro. O que é o norte verdadeiro? É o norte que, de fato, vale como norte. E esse valer como norte, ele está posicionado, aí agora entre aspas, né, no topo, em cima, na parte de cima do globo. E o sul geográfico, ou sul verdadeiro, fica embaixo. Norte verdadeiro, sul verdadeiro, em cima e embaixo.
Ok? Então nós temos aí o sul verdadeiro e o norte verdadeiro. Esses dois pontos, eles estão associados àquele eixo terrestre que eu falei para vocês na última, no início do ano, onde a Terra tem um eixo que ela gira no seu próprio corpo, no seu próprio eixo, né? Esse eixo que a Terra gira é o eixo que eu estou falando, entre Polo Norte e Polo Sul. Ok? Tá, Sora, então qual é a diferença do norte geográfico para o norte verdadeiro? Se o norte geográfico é este ponto norte em cima e sul embaixo, o norte magnético, atenção, o norte magnético, ele é forjado, ele é desenvolvido a partir de uma condição de força de magnetismo terrestre. Como esse magnetismo terrestre funciona? Esse magnetismo terrestre, ele funciona a partir do núcleo central terrestre emitir grande carga de íons de carga positiva e negativa por conta da carga metálica desse núcleo. Então imagina que o núcleo ele emite carga positiva e negativa para todos os lados. A Terra vira uma grande pilha. Tá? Essa pilha que a Terra vira, ela tem um polo positivo e um polo negativo. Para onde cada polo aponta? É aí que entra o termo polo norte geográfico, perdão, é aí que entra o termo norte magnético e sul magnético, certo? Pensa comigo, qual é o instrumento que foi usado por muitos anos, que eu falei agora no início do vídeo, que foi usado por muitos anos para orientação de navegação? Não foi a bússola? A bússola ela não aponta para o norte verdadeiro? Como é que eu faço a bússola apontar para o norte verdadeiro? Ela precisa obrigatoriamente estar carregada com o ponto, né, apontada para o sul magnético. Ela tem que estar apontada para o sul magnético. Então, o norte geográfico é conhecido também como sul magnético e o sul geográfico como norte magnético. Beleza? A gente inverte a polaridade, né? A gente inverte os nomes para não fazer uma confusão. Por que isso, Sor? Simples. Lembra lá que os opostos se atraem, não é verdade? Na física e na química. Se os opostos se atraem, quem é que está atraindo? Quem é que está se atraindo para o norte geográfico? O sul magnético. Quem é que está sendo atraído para o sul geográfico, o sul verdadeiro? O norte magnético. Beleza? Espero que vocês não tenham ficado com dúvida dessa parte, que a galera meio que se confunde aqui, tá? Qualquer dúvida, prende o grito aí, estou presente com vocês, tá? Pra gente, ó, uma perguntinha ali. Então, o sul magnético é a mesma coisa que o norte verdadeiro? Sim, é a mesma coisa. Só não podemos confundir em conceitos, né? A gente tem que sempre falar, a gente sempre tem que dividir em conceitos diferentes. Sul ou norte magnético, uma coisa, sul ou norte geográfico, outra. Mas eu concordo plenamente contigo. É a mesma, entre aspas, coisa, né? Mas um puxa o outro. Um se associa ao outro. Norte verdadeiro, sul magnético. Sul verdadeiro, norte magnético. Beleza? Tranquilos? Vamos dar sequência aqui. Para a gente finalizar, coloquei assim como eu falei? Espero que sim. Tá. Tá, vamos seguir. Para a gente finalizar a aula, tá? Acabar aqui, vou falar justamente desse instrumento, da bússola, eu vou fechar nela. A bússola, ela é um dos instrumentos mais antigos a ser usados. Ela foi criada por um povo que está hoje em voga na mídia como sendo o precursor aí, o grande responsável pelo coronavírus. Essa é uma forma bem xenofóbica de falar isso, né? Porque a culpa não é deles, foi os chineses, né, que criaram a bússola. Os chineses, lá no século XIII, eles desenvolveram cientificamente a bússola. A partir disso, os europeus, como se lançaram ao mar primeiro, começaram a coletar instrumentos de navegação e eles
utilizaram, eles compraram essa tecnologia dos chineses, obviamente, né? E aplicaram nas grandes navegações. Então ela foi extremamente difundida nas grandes navegações, justamente por causa dos chineses. Do século XIII ao século XVI, 3 séculos de desenvolvimento das grandes navegações, a bússola foi a grande rainha do rolê. Ela foi a grande rainha de envolver-se em levar as pessoas. Ah, Sora, então não se usava mais as outras técnicas, como técnica de ver as estrelas, de ver o sol. Não, ainda se usava. Se usava sim. Tanto é que se usava outros instrumentos para enxergar melhor essa angulação. Eu vou só citar aqui, não precisa se preocupar. Por exemplo, um instrumento que era muito conhecido era o astrolábio. O astrolábio tu via a altura que o astro se encontrava. Dependendo da altura que o astro se encontrava, tu tinha exatamente a longitude que tu queria. Para tu saber a longitude que tu queria, que tu estava, na verdade. Então, sim, se usava os instrumentos, mas a bússola passa a ser a grande responsável. Qual o problema? O problema é que a partir do século XVII para o século XVIII, a galera começou a utilizar a navegação também para coletar e buscar mais metais preciosos, certo? E ao buscar mais metais preciosos, o que acontece? A bússola, ela trava, ela tem um problema, porque o norte geográfico aponta por atração magnética. E nós sabemos que o metal é um grande condutor magnético. Então a bússola começa a variar e ela começa a perder a sua validade. Então começa a se buscar uma nova corrida científica, uma nova corrida tecnicista para substituir a bússola, ok? Então a bússola ela passa a não ser mais tão importante no século XVII para o século XVIII. Ela ainda é usada, não estou dizendo que não, tá, galera? Ela ainda é usada, mas ela perde valor. Tá? Ela perde um valor de importância. E lá no século XIX, olha só como ela perde importância no século XVI, século XVII, ela ainda é usada, né? Século XVIII ela começa a declinar no seu uso. Século XIX criam-se outros instrumentos como o rádio, né? Criam outros instrumentos como as cartas náuticas, né? Então começa a usar outras maneiras. E no século XX se cria o GPS, né? Então olha só a história da navegação, a história da orientação, como ela é legal, né? De ver como isso ajudou no processo de desenvolvimento. Certo, gente? Eu vou encerrar por aqui, tá? Qualquer dúvida, prenda um grito, me chamem lá no Insta, você já tem meu Instagram, né? E já tem disponível também esse material aí. Eu fiz um videozinho completo, com a aula completa dessa aí que vocês vão ver, tá? Aí qualquer coisa, estou aqui pra vocês, beleza? Meu Insta, só um pouquinho. Vou botar aqui, ó. @BrunoG.Cunha. Esse é o meu Insta. Tá, gente? Beijo antes que alguém me derrube. Tchau.